Então começamos o terceiro vídeo dessa série apresentando a residência completa, o tour completo por essa casa. Então aqui a gente acabou de chegar essa escada de destaque que a gente estava apresentando até o momento. Temos um espaço que é esse hall interno, hall íntimo, que distribui o fluxo para os dois quartos. Então aqui nós temos um espaço mais amplo, que a gente conta com frigobar, exatamente para dar apoio para esses dois quartos, já que eles ficam no pavimento superior. Então se você quer uma água à noite, se você quer alguma coisa desse tipo, a gente consegue ter esse fácil acesso sem a necessidade de descer lá no térreo no meio da noite, por exemplo. Colocamos uma poltrona também de apoio e é legal ter essa visão aqui da parte interna para a parte externa, que você consegue enxergar toda a parte da piscina, tudo que está acontecendo ali embaixo, além do paisagismo, que é super confortável. Então a integração visual ela continua acontecendo aqui nesse pavimento superior. Logo atrás de vocês eu vou apresentar daqui a pouquinho uma das suítes. Depois eu vou apresentar a segunda suíte. Mas antes disso, repare na grande sacada que a gente teve nessa residência. Como a gente não queria ter mais um ambiente extra do programa de necessidades iniciais, que era o escritório, a gente não queria que fosse um escritório fechado, gastando mais área e mais paredes, nós fizemos o quê? Ampliamos a largura desse corredor. Então nós temos essa extensão, então ao invés de um corredor pequeno e estreito, nós ampliamos e aproveitamos essa largura para posicionar o balcão de MDF amadeirado, comprido, então são mais de 2,5 metros de balcão, porque a gente consegue ter uma estação de trabalho aqui e a segunda estação de trabalho aqui. E o balcão ele é apoiado por essas 3 gavetas na parte inferior, exatamente para apoiar, para dar espaço de armazenamento para quem usa essas duas estações de trabalho. Temos os passafios para passar toda a parte de cabeamento e energizar os equipamentos utilizados aqui em cima. Colocamos 2 pendentes para iluminar, para ter uma iluminação focal própria para uma área de trabalho, além da iluminação geral. Então, a gente consegue aproveitar esse espaço, que normalmente é o que a gente sempre fala nos nossos projetos. O pior espaço é corredor, porque normalmente são áreas inúteis que a gente gasta com piso, com todo o revestimento interno e usa literalmente só para passar. Então aqui a gente quis otimizar isso fazendo um escritório no corredor, sem atrapalhar o fluxo, já que o fluxo é baixo aqui em cima, porque já só é um setor íntimo, e ao mesmo tempo otimizando cada espaço dessa residência. Aqui no fundo a gente aplicou papel de parede, que ele tem uma leve textura e geometria, conforme outros elementos como o cobogó e os elementos externos da residência. Posicionamos alguns quadros também de propriedade da cliente para dar destaque e também esse conjunto de quadros aqui ao fundo. Então, eu convido também vocês a repararem nos detalhes dos ambientes. Quando a gente fala que a arquitetura em todas as escalas, é realmente em todas as escalas. A gente está falando tanto da parte maior, da fachada, da parte externa, quanto, por exemplo, dos puxadores. Então aqui a gente foi desenhando os móveis exatamente para ter personalidade, para mostrar que tudo está muito bem pensado na residência. Então aqui a gente tem puxadores de couro, que foram escolhidos exatamente para esse móvel. Aqui a gente tem uma separação entre a base de apoio e o tampo, com uma cor de destaque, para dar uma elevada e uma engrossada desse tampo, o qual o tampo também é inclinado. Todos são detalhes para sair um pouco do óbvio e sair um pouco daquilo que a gente sempre vê. Todas as persianas elas têm um bloqueador solar, já que a gente está tratando de uma fachada de vidro bem exposta ao sol da manhã, o que é bom, porque o sol da manhã sempre é mais positivo do que o da tarde, que é sempre bem quente, e ao mesmo tempo a gente não perde a vista, que é a mesma vista do hall de entrada íntimo. Então aqui a gente tem um escritório totalmente equipado, totalmente pronto para uso residencial e perfeito, por exemplo, para essa época de home office, que é uma época muito mais, faz mais sentido ter na residência.
Aqui a gente aproveitou também esse espaço que a gente tinha o quadro de elétrica, o quadro interno, para fazer um armário embutido de armazenamento para o cliente. Então toda a biblioteca, a parte de papelaria, a parte de documentos da família, tudo isso aqui ao fundo, bem próximo ao escritório, porque tem um apoio e um uso bem coerente e que faz sentido para ter esse espaço de armazenamento. Agora eu convido vocês para a primeira suíte da residência que a gente vai apresentar. Então ela fica no final do corredor e a gente conta com uma cama também de casal, uma cabeceira desenhada para esse projeto de couro, mesas de cabeceira também que tem tudo a ver com esse espaço e a gente caracterizou, deu característica, deu personalidade. A partir, por exemplo, do posicionamento dessa bicicleta mais retrô do cliente, colocamos uma composição de quadros de fotos tiradas pelo próprio cliente durante suas viagens, então esses detalhes que vão fazendo a diferença. Ali a gente tem um armário de vidro espelhado em que a gente tem uma otimização de espaço, que eu vou mostrar aqui para vocês, aproveitando esse desenho. Então nós embutimos, colocamos dentro dessa parede as duas folhas de armário, certo? Então, se você reparar, ele não tem uma estrutura externa, ele é parede nas laterais no fundo, ele é piso e forro. E o que a gente aproveitou é pegar essa espécie de buraco que ficou, esse nicho amplo, e fizemos toda a paginação do armário interno, com prateleiras, com gavetas, com araras, para que a gente consiga aproveitar o máximo desse espaço. E quando ele está fechado, a gente tem ainda essa transparência, mas tem esse efeito realmente do embutido, sem que fique um armário extenso projetado para fora. Aqui nesse espaço a gente aproveitou também para trabalhar uma iluminação geral, uma iluminação em perfil embutido, que a gente consegue acionar diferente, então a gente pode desligar, por exemplo, essa iluminação geral, que eu vou mostrar aqui para vocês, e ligar somente essa iluminação decorativa, que à noite dá um conforto para a hora da leitura, para a hora de um chazinho, por exemplo, certo? Aqui nós temos o banheiro dessa suíte. Então ele é um banheiro que segue a mesma linguagem do quarto, com tons mais escuros e com uma ambientação de fato mais pesada, que é a característica de quem vai usar esse espaço. Nós temos louças cinzas, todo o revestimento e pintura também em sobretons de cinza mais pesados, uma bancada de mármore com cuba esculpida, um MDF também amadeirado mais escuro e o armário superior com vidros, com 3 portas de giro, para que a gente consiga aproveitar o próprio espelho e também a parte de armazenamento rápido para esse banheiro. E para finalizar, nós temos esse cantinho aqui do cliente, em que a gente aproveitou um espaço que antes o projeto original era para ser uma área técnica, mas que nós relocamos todo o espaço e deixamos esse espaço de leitura mesmo, né? Em que a gente tem uma poltrona, quadros pintados pela proprietária, um tom de verde bem mais escuro para manter esse aconchego pretendido durante todo o espaço. E tanto nessa parede aqui, nós temos ela toda de vidro com as janelas basculantes para a área externa, e aqui nós também temos essa mesma repetição da porta, da janela e vidro de correr. Então a gente tem visão tanto para o terreno do fundo quanto pela própria área de lazer dessa residência, e a gente consegue calibrar isso fechando as persianas, fechando as cortinas, que inclusive foram tricotadas pela própria família, para que a gente consiga ter essa personalidade e também trazer textura para esse cantinho, para esse detalhe que a gente pretendia também. Então fica um espaço super confortável. E agora eu vou apresentar a segunda suíte da residência. Então aqui, bem diferente da primeira, nós entramos em outra atmosfera. Isso nós podemos perceber pelos detalhes que a gente já projetou. A própria porta, por exemplo, toda ela, externamente, conforme o padrão da casa, é na cor preta.
Então todas as esquadrias da casa são pretas. Mas quando a gente entra nesse quarto, que realmente a estética é outra, nós já trabalhamos com uma lâmina branca na parte de trás e toda a vista também branca. Então exatamente para quem olha de dentro aqui desse quarto, consegue ter essa estética mais pensada para esse ambiente. Então nós entramos com esse pequeno hall, onde nós posicionamos um espelho vertical para dar aquele check no look antes de sair do quarto. Aqui é o espaço para televisão, junto com um balcão, que também serve de apoio para toda hora que você entrar e sair do quarto, você já consegue realmente ter um espaço para colocar objetos do dia a dia. As prateleiras com estrutura de metalon claro, então para conseguir colocar as decorações características aqui para esse quarto. A cama, que também é uma cama de casal convencional, só que ela não é uma cama box. Nós criamos, desenhamos essa cama estilo tatame. Então nós colocamos essa base mais alta, fizemos essa moldura de MDF claro, posicionamos o colchão em cima e dá essa sensação de soltura do piso, né? Dá uma sensação e uma característica diferenciada para essa cama. Aqui na cabeceira nós trabalhamos com um armário estreito, né? Para que a gente faça essa função de cabeceira mesmo, de aconchego, mas ao mesmo tempo nós temos espaço para armazenamento de travesseiros, quadros, itens que normalmente no dia a dia a gente acaba não conseguindo ter muito aonde colocar. Então nós aproveitamos esse elemento exatamente para isso. Aqui no cantinho nós fizemos um charme, colocamos uma composição de pendentes de diferentes cores, materiais e texturas, mas todos eles em tom mais claro, com uma iluminação mais quente, para ser uma alternativa de iluminação geral. Também naquela mesma função de ter uma alternativa para uma leitura ou para um momento mais íntimo de quem utiliza aqui esse quarto. O restante dos móveis, nós optamos mais, diferentemente daquela outra suíte, pelo paredão mesmo para dar aconchego. Então nós precisávamos de muito espaço de armazenamento. Contamos então com toda a parte inferior de gavetas, né, para que a gente tenha essa alternativa para roupas dobradas. O puxador, ele é redondo, ele é em cava redondo, com essa palhinha indiana aqui interna para ter uma característica e remeter, por exemplo, àquela mesma trama do outro pendente, né? Então a gente sempre trabalha com materiais similares em diferentes pontos da residência para dar essa conexão externa. Aqui na parte de baixo nós trabalhamos com sapateiro aberto. Então, como nós tínhamos uma linearidade, uma extensão de armário grande, nós aproveitamos para desenhar essa base inclinada, certo? Onde todos os calçados podem ser colocados dessa forma aqui. Colocando, por exemplo, tendo essa aba que segura o calçado para ele não escorregar, e a gente tem bastante metros lineares para colocar diferentes calçados. Já nessa parte superior, nós contamos com 4 folhas de giro, né, com bastante espaço de armário, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, e prateleiras internas, então gerando aquela necessidade que a gente precisava atender. Aqui nós temos a janela para circulação maxillar, mas nós também temos uma porta que leva para a parte externa aqui, que eu já vou mostrar para vocês. Então espera um pouco aqui até o final desse vídeo. Mas a gente garante uma ventilação cruzada no ambiente, que dá mais salubridade, uma iluminação natural e ao mesmo tempo uma vista para a parte externa logo que a pessoa acorda. Outro detalhe em relação à paleta de cores desse espaço mais claro é que, além do MDF em tom mais baixo e de todas as decorações serem num tom mais pastel, nós também optamos por paredes mais claras, e o destaque vem não só por aquela parede, que na época era a cor do ano, que a gente utilizou ali, mas também, se você olhar para cima, o forro, ele é todo pintado nesse tom verde água. E aqui nós optamos por uma iluminação geral em perfil metálico de embutir, com uma iluminação neutra para trazer o conforto que a gente pretendia para esse ambiente.
E agora nós passamos para o banheiro dessa suíte. Então, na mesma lógica da outra suíte, ele segue uma estética condizente com a parte do quarto. Então, é claro, aqui tudo vai ser em tons mais pastéis também e texturas e materiais mais lisos. Contamos, por exemplo, com essa bancada toda em mármore com a cuba esculpida, os metais em detalhes no cobre fosco. E aqui a parede, ela também tem um revestimento marmorizado em todo o banheiro, com um revestimento com esse detalhe em textura amadeirado para ter essa composição estética que a gente queria. Aqui no espelho a gente optou por um desenho semicircular, em que a gente fez o recorte, esse detalhe ali do recorte no encontro desses dois porcelanatos, dessas duas peças de revestimento. E por trás nós temos uma iluminação indireta, exatamente também para ter a mesma sensação de conforto, mas ao mesmo tempo destaque para você usar esse espaço. Ao lado nós temos as louças numa cor mais clara, os metais também no cobre fosco. E aqui nós temos detalhes, por exemplo, como os ralos ocultos, né, em que a gente sobrepõe a peça do porcelanato do próprio piso para que a gente não chame tanta atenção para ele, exatamente por ser um elemento estético não tão valorizado, né. Aqui a gente tem o box com o nicho embutido no mármore da própria bancada. E aqui no piso nós optamos por uma paginação dupla, onde o geral ele é esse amadeirado que tem um tom amadeirado igualzinho ao revestimento destaque, então faz essa conexão estética. E dentro do box, como a ideia era ter uma sequência, uma sensação de nicho, o piso segue o mesmo marmorizado das paredes. Aqui nós temos uma prateleira suspensa, que ela serve realmente só para uma sensação mais decorativa e de acabamento desse espaço. E agora nós chegamos no último ambiente apresentado no tour dessa residência, que é um ambiente externo. Então começamos lá fora e voltamos lá para fora. E eu vou te mostrar. Aqui é uma varanda em que a gente aproveitou a cobertura do pavimento inferior. Então, por ter optado por uma cobertura plana, isso é, sem telhado, com laje impermeabilizada, nós ganhamos mais de 60 metros quadrados de área externa, que tem visão tanto para a parte frontal da casa, quanto para a parte dos fundos. Então nós criamos aqui um pequeno estar externo com esse mobiliário de madeira maciça. E aqui na lateral a gente tem a visão total ali para o fundo. Então dá uma olhadinha, que delícia esta vista e essa integração. Agora nós vamos conferir a suíte 3 dessa residência, que é a suíte master do casal. Mas antes de entrar, eu te convido a perceber que ela está no pavimento térreo. E por que que nós colocamos a master no térreo? Porque o casal construiu pensando que essa é a residência definitiva deles, a residência para a vida, que a gente chama. Então, no dia a dia, fica um acesso super prático com o restante da residência, sem a necessidade de ficar subindo e descendo escada, e também pensando a longo prazo o uso desse espaço. Então, por isso que esse quarto, essa suíte, está aqui no térreo. E para quem está aqui passando pela residência, nem sabe que ele existe, nem sabe que aqui é a suíte master. Agora sim, dá uma olhada comigo como ficou esse lugar. Então, nós contamos com uma cama de casal, com uma cabeceira que nós desenhamos também exclusivamente para esse projeto, em que a gente traz textura a partir desses gomos geométricos verticais, essa base nas laterais em madeira, as arandelas, que tem uma iluminação também para leitura, e como a gente queria otimizar esse espaço,
todo o closet do casal está dentro da própria suíte. Então, aproveitando toda essa parede de armários, aproveitando também essa parede de armários que foram muito bem desenhados, planejados para atender toda a necessidade do casal. E o destaque dessa residência é essa integração, que também é mais um lado positivo, mais um ponto pelo qual a gente optou pela suíte aqui no térreo, porque assim eles conseguem acordar, abrir essa porta de correr e ter acesso direto para a área externa quando a casa está assim, plena, num dia de sol em Foz do Iguaçu, com a cascata ligada agora, hein? Dá uma olhada. Agora me diz se não é uma sensação de estar num resort particular, num resort privado. Conseguem enxergar como nós aproveitamos a linearidade das paredes para colocar o closet e otimizar o espaço? Assim a gente não perde também nenhuma área de circulação e, passando aqui por esse closet do lado direito, nós já entramos para o banheiro dessa suíte. Dá uma olhada. Tratando-se então do banheiro do casal, nós contamos com um espaço mais amplo. Então aqui nós temos uma bancada, também de pedra, com 2 cubas esculpidas. A torneira ela é de parede. Então, exatamente para dar esse detalhe, esse charme para o espaço. Temos bastante área de apoio, tanto na parte intermediária quanto nas laterais. O balcão amplo para guardar toda a parte que o casal necessita, assim como a tulha. E aqui na parte superior, nós optamos por 3 portas de vidro, também para a área de armazenamento, e criamos esse desenho de uma moldura de MDF no entorno com a iluminação indireta. Então, se você reparar, aqui a gente consegue desligar a iluminação geral e ligar a iluminação de destaque, que dá um pouco mais de conforto para o espaço. Na parte das louças, a gente trabalhou com a cor cinza, que é um complemento em relação ao revestimento da parede, que são peças de 90 cm por 30 ripadas na horizontal e trazem com ela um pouco mais de textura e destaque para o ambiente. Os metais, eles todos são na cor cinza, também no acabamento fosco, eles se sobrepõem aos planos cinzas também, mas dão um detalhe. O box possui um nicho, também na mesma pedra da bancada, com toda a extensão da parede, a iluminação natural e a ventilação através da janela dentro do próprio box para eliminar toda a umidade do uso, e ali em cima, no forro, a gente conta com um chuveiro de teto, que era um grande destaque que a gente queria dar para esse espaço. Então essa foi a nossa sequência de vídeos sobre esse tour residencial. Agora, se você curtiu, eu te convido a dar um like aqui, comentar o que você achou de cada espaço, se você tem dúvidas que a gente te responde e faz um vídeo exclusivo para você. Aproveita para se inscrever no canal e também para nos seguir no Instagram a partir dos links que a gente deixou aqui na descrição.